Boa noite a todos. Com grande alegria que nós vamos dar início a mais essa palestra no Lar Espírita Luz e Amor. Antes de iniciarmos, então, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com o plano maior, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de luz e de amor, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de falarmos do seu Evangelho. Agradecer a todos que estão nesse momento em sintonia amorosa com a Casa Espírita e pedir ao Pai que traga a paz e a serenidade ao mundo, a paz e a serenidade ao nosso país, à nossa cidade e principalmente que traga paz, serenidade, luz e amor para o nosso lar, para nós, para aqueles que conosco convivem, para todos que, de certa forma, fazem parte dessa família universal, ligados pelas correntes de luz, pelas correntes de amor, pelas afinidades que nos tornam irmãos. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade e fazei com que as palavras que vamos ouvir, que vamos falar, possam tocar fundo o nosso coração e fazer o bem, trazendo o lenitivo para as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando, sou responsável pela palestra do dia de hoje. E essa palestra ela foi retirada do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a inspiração do seu mentor, Emmanuel. Nós vamos falar hoje da lição 7, essa lição que se chama Melhorar para Progredir. Como sempre, né, nas nossas palestras, nós iniciamos com aquele trecho que vem no início de cada passagem, né? E dessa vez foi dito assim: Jesus disse: E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Como eu disse, isso foi falado por Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 15. E é muito interessante, né, porque ele aborda justamente a parábola dos talentos, né? Então, que na época, né, para quem não lembra dessa passagem, é um homem que tinha muito dinheiro, né? Ele era um dono de uma fazenda, né? E ele deu 5 talentos para um dos seus empregados, 2 para outro e um para um terceiro. E ele era um homem muito severo, um homem rígido, então às vezes ele amedrontava as pessoas. Mas aí o que aconteceu? Esses 5 talentos, né, o que recebeu 5 talentos, ele multiplicou. Ele investiu o dinheiro tal e multiplicou e conseguiu 10 talentos. Né? O outro conseguiu também investiu e e conseguiu 4 talentos, tinha recebido 2. E o outro enterrou, né? Com medo de perder, né? Com medo de arriscar e daí chegar e falar, olha, né? Eu perdi, né? E ele acabou fraquejando, né? E acabou enterrando aquilo e depois, né? Quando na hora da prestação de contas, né? É, o dono fica, esse homem fica bravo com esse que enterrou, né? Porque ele poderia ter colocado num banco e pelo menos render os juros sobre esse talento, né? E o que isso tem a ver com nós, conosco aqui nesse momento, no dia de hoje? Bom, na realidade,
isso tem a ver com tudo aquilo que a gente faz, né? Que assim, esses talentos são aptidões que nós temos, né? Todos nós as temos em diferentes proporções, né? E por que isso? Né? Aí é o que falou no começo lá, de acordo com a sua capacidade, né? Deus, ele não dá mais aptidões para mim do que para outro, né? Todos nós temos a mesma capacidade. É como um rio, né? As coisas vão passando nesse rio, né? As coisas vão passando nesse rio e a cada passagem, né, a gente vai pegando aquilo de acordo o quê? Com o nosso recipiente. Se a gente quer pegar a água do rio, né, quer pegar as oportunidades que passam na nossa vida, depende muito do recipiente que nós temos. Se é maior, se é menor, né? E, é claro, da nossa capacidade. E muitos de nós, né, recebe talentos, recebe coisas, né, do mais alto, do plano superior, e muitas vezes nós temos medo, né? A gente faz como aquele homem que enterrou, né? Às vezes eu tenho capacidade de fazer as coisas, eu tenho possibilidades de fazer essas coisas, mas muitas vezes o que acontece é eu paro, né, e começo o quê? A me lamentar porque eu não consegui fazer determinada coisa e o meu irmão conseguiu. Então, às vezes, eu paro num determinado momento e sento e começo a reclamar, a lamentar, né, de tudo aquilo. Por que que não deu certo? Por que que eu não fiz? Por que que não sei o quê? Por que que, né? Então, quando a gente perde tempo, né, com a lamentação, né, a gente faz o quê? Vai deixando passar, né, novas oportunidades, vai deixando que as aptidões, né, vão ficando, né? E assim, se eu tenho uma aptidão, por exemplo, para dar aula, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Vou conseguir ter essa aptidão? Vai ser assim uma coisa que eu vou conseguir fazer sem prática? Não, né? Eu tenho que todo dia ou sempre que for possível, quando eu vou dar uma aula, preparar essa aula, né? A mesma coisa de uma palestra, preparar a palestra, ler, ver outros palestrantes. A gente tem que ter a humildade, né, de que outras pessoas, assim como nós, né, é aquela história. Às vezes eu não estava preparado para fazer determinada coisa, mas eu posso, através do meu esforço, da minha vontade, me tornar um bom palestrante, me tornar um bom professor, me tornar bom naquilo que eu me proponho a ser, né? Porque, como disse no começo, nós temos que melhorar para o quê? Progredir. E todos nós, né, de uma maneira igualitária, assim, queremos progredir, né? Nós queremos atingir um melhor momento, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Em qualquer momento nós queremos realmente progredir. E é claro, quando a gente está aqui na doutrina espírita, a gente quer o quê? Melhorar para evoluir, para progredir, no sentido de sermos melhores espíritos que somos, melhores seres humanos que também o somos, né? E fazendo o que? O bem para nós e principalmente para o nosso próximo, né? Porque quanto mais a gente semear o bem, mais vamos colher o bem. E muitos de nós duvida, né, que os talentos que Deus dá os talentos de forma igualitária para todos, né? O que acontece é que assim cada um de nós, né, tem que buscar a solução dos problemas, né, a nossa capacidade para recebê-los, né? Às vezes, Deus quer me dar a oportunidade de, né, Ele distribuiu a oportunidade para mim de tocar um piano, mas por limitações que eu tenho, eu não posso comprar um piano, né? Tem um problema na mão, alguma coisa assim. Então, muitas vezes nós vamos ter o quê? Que buscar soluções para que aquilo que já está disponível para nós chegue até nós, para que a gente possa, né,
seguir e conseguir, né, absorver essas aptidões, né? E tem uma parte aqui do livro que ele fala assim que 1 hora anulada na queixa, na reclamação, é um vasto patrimônio perdido, né? No preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Então, nós temos metas a alcançar, né? Por exemplo, quando eu trabalho na área comercial, então, todo começo de mês ou a cada quarter, né, a cada 3 meses, a empresa estipula metas. Então, e como que você é medido? Através do atingimento dessas metas. Você tem que buscar atingir essas metas, né? E quando nós reencarnamos, quando nós estamos aqui no plano físico, no plano material, né, a gente tem uma tarefa a cumprir. Nós temos um objetivo que a gente traçou ainda na erraticidade, né? E quando a gente traça esse objetivo, a gente vem para tentar conseguir fazê-lo. Só que muitas vezes nós não conseguimos. Por quê? Pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, né? A gente muitas vezes faz escolhas que num primeiro momento nos parecem adequadas, nos parecem justas, mas às vezes vão contra tudo aquilo que a gente havia planejado, né? E chega num determinado ponto, você vê que é necessário corrigir a rota, né? Corrigir aquilo que realmente se quer, né? E quando a gente faz isso, né? A gente muitas vezes fica um pouco frustrado, decepcionado, mas o importante é que a gente volte para esse caminho melhor, esse caminho mais curto para o nosso progresso, para a nossa melhora, né? Então, é muito interessante que quando a gente vai conseguindo galgar essa melhora, né, nós nos ficamos alegres, né? Nós, aí, parece que isso tudo nos prepara para vir coisas melhores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente uma coisa começa a dar certo, né? Aí dá uma coisa certa, aí vem outra, dá outra coisa certa, vem a terceira da coisa certa. E por que que tudo isso acontece? Porque nós somos merecedores? Também. Mas muitas vezes por quê? Porque como a gente conseguiu sucesso em algo que a gente queria, a nossa vibração, a nossa forma pensamento, ela se eleva. Então, quando ela se eleva, primeiro, nós estamos em contato com espíritos melhores, que estão, nós atraímos para perto de nós espíritos que estejam com aquela energia melhor. E aí as coisas vão fluindo de uma maneira positiva. Da mesma forma, quando a gente não tem o sucesso em alguma coisa que a gente estava planejando, que a gente estava buscando, o que acontece? A gente fracassa e a gente fica triste. A nossa vibração cai, a nossa vibração caindo, a gente começa como fala na lição, se deprimir, reclamar, fazer queixas, tal. E aí o que acontece? A vibração cai, a forma pensamento também fica ruim e a gente atrai para nós o que? Uma coisa ruim. E aí começa a vir aquela enxurrada de coisas, sabe? Aí fala, pô, nada para mim dá certo. Por quê? Porque nós estamos nessa frequência vibratória muito baixa. E sendo assim, a gente acaba atraindo para nós essas coisas ruins. Então, por pior que sejam as coisas, né, nós devemos olhar para aquilo e ter um olhar de, assim, de superação, né? Outra coisa que é muito importante, que nós falamos aqui, a gente fala assim, ah, mas eu faço preces, eu oro, eu, eu me preparo, não sei o quê. Só que muitas vezes a pessoa está aqui naquele estado de pedir, ah, eu faço preces, mas sempre quando a gente tem sempre uma coisa assim, orar, né? A gente fala oração. Então a oração ela é o quê? Ela é composta de duas palavras, orar e ação, né? Então se juntam as duas palavras, oração, né?
Então nós temos que orar, mas nós temos que buscar aquilo que nós estamos pedindo nas nossas preces. Nós temos superação, é superar através do que? Das nossas ações. Então, como é que a gente vai superar um obstáculo que tem na nossa frente? Através do que? Do nosso esforço. Né? Se a gente está numa corrida que tem obstáculos, nós temos que correr, temos que ter uma velocidade, temos que saltar para vencer aquele obstáculo. Então, não adianta a gente simplesmente querer superá-lo, nós temos que fazer por onde superá-lo, né? Então, o que a gente tem que sempre ter em mente é que Deus, ele sempre nos concede tudo aquilo que necessitamos, né, para atingir a nossa evolução, a nossa melhora e, consequentemente, o nosso progresso. Mas a gente sempre esquece, né, que essas dádivas, elas vêm, mas elas não ficam presas, assim, falar, isso aqui é só para ele, né? Todos nós na criação temos o direito de receber, né? Então, vai depender de cada um, de sua capacidade e do seu esforço para conseguir ter essas afinidades não, né? Esses talentos, né? Essas aptidões, como a gente colocou, né? Então, todo o nosso sacrifício, né? Ele acaba sendo enobrecido, né? Por quê? Porque quando nós nos sacrificamos para fazer as coisas, né? Quando a gente tem aquele esforço, né? Para conseguir aquilo que a gente quer, né? A gente acaba sendo o quê? Premiado, porque Deus está vendo, né? Que nós estamos fazendo aquilo não só para o nosso bem, mas o bem de uma coletividade, para o bem, né, de outras pessoas que convivem conosco, por exemplo, na nossa família. Por que que muitas vezes eu estou assistindo uma palestra? Porque eu quero me aprimorar, quero compreender, né? É, a gente fala tem que se instruir, né? Então a gente se instrui porque às vezes a gente ouvindo uma palestra vem algo de encontro a uma necessidade, a alguma coisa que nós temos, né, que a gente precisa para realmente desatar aquele nó que estava trazendo aquele problema, né? E é muito difícil nós aceitarmos, né, quando a coisa não é de acordo com aquilo que a gente planejava. É sempre um pouco frustrante para nós, né, falar assim, poxa, coloquei uma meta e não consegui alcançar. Sim, né? Mas é como eu falei no exemplo de vendas, né? Às vezes eu não consegui num quarter, num mês atingir aquela meta, mas no mês seguinte eu dobrei a meta, né, do que estava estipulado. Eu consegui fazer 70% no mês, no outro eu consegui fazer 200%, né? Então, assim, isso é uma coisa, né, que uma coisa acaba compensando a outra. Então, quando nós nos esforçamos, quando nós queremos, quando nós corremos atrás, né, nós temos a nossa melhora e, consequentemente, vamos progredir, né, em direção àquilo que nós planejamos, aquilo que nós buscamos e aquilo que Deus quer para cada um de nós, né? Então, que se você tem 5 talentos, se você tem dois, ou se você tem apenas um, né, faça com que esse talento revele a sua luz interior, faça com que esse talento brilhe, multiplique, né, por toda a coletividade, multiplique, né, para que as pessoas saibam, né, que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa capaz e que você melhorou e, consequentemente, progrediu. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de fazer essa palestra no dia de hoje e peço, né, de todo o coração que Jesus possa olhar para cada um de nós e possa nos auxiliar a fazer com que os nossos talentos se multipliquem. Claro que vai depender de nós, mas, né, não custa nada a gente pedir esse auxílio bendito que nunca nos desampara. Que Jesus abençoe a todos. Vamos para a nossa prece.
Então, fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez por essa oportunidade bendita, essa oportunidade de servir, essa oportunidade de trazer a palavra do seu Evangelho, tão importante para a nossa jornada, para o nosso caminhar. E agora, com todos sintonizados nessa energia de luz e de amor, todos unidos através desses laços amorosos, vamos pedir que a equipe espiritual do Lar Espírita Luz e Amor, que tem o seu mentor João de Deus, que todos esses irmãos do bem possam estender a sua mão sobre nós, em nossas casas, aonde quer que estejamos, irradiando essas luzes de amor, de paz, de fraternidade. Essas luzes que penetram sobre nós, essas energias de amor, retirando tudo que não serve mais, retirando aquele pensamento ruim, retirando aquela mágoa, aquele espinho que muitas vezes machuca o nosso coração, aquela ofensa que recebemos, retirando tudo aquilo que não serve mais. E ao mesmo tempo em que vamos recebendo todo esse amor, que esse amor possa renovar os nossos pensamentos, renovar os nossos sentimentos, nos preparar para os próximos dias, nos deixando mais leves e na certeza de que estamos recebendo todo esse carinho, esse abraço fraterno da espiritualidade, nos tratando, nos curando, nos transformando. E que hoje, mais uma vez, esses talentos, essas aptidões que nós temos possam se multiplicar, possam levar o bem-estar para nós e todos aqueles que amamos e mesmo aqueles que não amamos, mas que de alguma maneira vão notar essa luz, esse brilho que cada um carrega nessa centelha divina dentro do peito, nas suas palavras e nos seus pensamentos. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade bendita de falarmos, de ouvirmos e de recebermos todo esse carinho e esse amparo bendito. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus.